Olá, alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Estamos falando da filosofia de Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, um franciscano, um filósofo medieval importante. E terminamos a nossa última aula fazendo menção à navalha de Ockham, que seria uma postulação de ação de pensamento filosófico voltado para a simplificação, não o simplismo, mas a simplificação do exercício racional na compreensão dos objetos, da realidade. A preocupação de não multiplicar conceitos que se tornam desnecessários para a compreensão de uma questão. Não tornar complexo o que pode ser compreendido dentro de uma dinâmica de simplicidade e objetividade de raciocínio. Avançando um pouco na filosofia de Guilherme de Ockham, faremos menção aos conceitos dos universais. O conceito universal é uma ideia muito presente na filosofia medieval que aponta para o fato de que existem os conceitos universais enquanto tais, aquilo que transcende as particularidades e explicam todas as particularidades. Guilherme de Ockham tinha uma dificuldade ou uma resistência em relação a essa ideia. Ele vai dizer que os universais só existem na mente e não nas coisas. É um conceito que a mente humana elabora para a melhor compreensão das coisas. Ele não é radical nesse sentido, há nominalistas que são radicais, mas não é o caso dele. Ele tem um certo equilíbrio ao pensar essa questão. Imagina que pensar os universais pode ser importante para iluminar a compreensão dos particulares, mas o que existe são os particulares na sua evidência cotidiana daquilo que é, na sua representação objetiva, na vivência de um mundo. Então, essa perspectiva da existência do particular, do que pode ser visto como um elemento objetivo dentro da realidade, é o que importa, é isso que existe. Isso terá implicações variadas no pensamento de Guilherme de Ockham. Portanto, para ele, os universais só existem na ideia, na mente, na concepção intelectual e não enquanto realidade. Guilherme de Ockham é cético quanto à capacidade da mente humana. A capacidade cognitiva da mente humana, para ele, deve ser colocada sempre sob suspeita crítica. Ele não tem uma visão de onipotência da razão sendo capaz de decifrar todos os enigmas e explicar todas as circunstâncias, muito menos aquelas que são de índole e natureza metafísica. Para ele, então, não se pode, por exemplo, provar a existência de Deus, o tema metafísico por excelência. Ele é um homem de fé, entende que a fé ocupa um lugar importante para a cultura, para a sociedade, para o indivíduo, mas não vê na fé uma força de explicação da realidade que vai para além dos elementos objetivos da vida, uma capacidade de provar essa possibilidade daquilo que diz. Então, Deus não pode ser tratado como uma realidade capaz de ser plenamente entendida pelo exercício racional, digamos assim. E isso afasta Guilherme de Ockham da herança clássica da escolástica. A escolástica tinha como convicção mais fundamental e mais plena que Deus pode ser explicado sem devidamente pela razão. Há um poder na razão, inerente à razão, capaz de explicar Deus, capaz de provar a existência de Deus. Com Guilherme de Ockham há um afastamento entre fé e razão, digamos assim, já que a escolástica trabalha muito no sentido da aproximação da fé com a razão, da filosofia com a teologia. Em Guilherme de Ockham há uma ruptura, por aí dizer, moderada, mas que separa a filosofia de teologia, que separa fé de razão. A filosofia está mais associada à autonomia da razão, enquanto que a teologia está mais associada ao sentimento da fé. Esse elemento coloca Guilherme de Ockham como um dos precursores daquilo que nós chamamos de modernidade. A modernidade vai se caracterizar justamente por essa tentativa de distanciar o discurso racional em si daquele discurso que seria mais competente para o mundo da fé. E nas disciplinas que estamos aqui tratando, seria uma separação mais rígida entre o objetivo e o poder da filosofia e o objetivo e o poder cognitivo da teologia. A razão não conduz à fé para ele, e a fé não aperfeiçoa a razão.
esse chavão filosófico, que seria bastante pertinente ao mundo escolástico, em Guilherme de Ockham encontra uma resistência e uma crítica bem implacável, bem consistente. Não há, portanto, um caminho da razão para a fé, ou pelo menos não há um caminho que seja isento de contradições e de turbulências, não há um caminho sereno da razão para a fé, e muito menos há um poder na fé de iluminar a razão. A razão teria que trabalhar por si mesmo, é uma esfera com a sua competência própria de ação e de reflexão sobre a realidade, sobre os dados da vida. É a vontade, para Guilherme de Ockham, quando virtuosa, que aproxima o ser humano de Deus e não a razão. Então, se ele está no contexto de uma cultura religiosa, está no contexto de uma cultura de fé, está no contexto de uma cultura de hegemonia do discurso acerca de Deus, ele não pode se descuidar em relação à importância de valorizar esse aspecto da cultura. E, de alguma maneira, ele está associado à dimensão de fé que essa cultura significa e que essa cultura representa. Então, à medida em que a escolástica fala que a razão é um dos elementos capazes de aproximar o homem de Deus, e Guilherme de Ockham não aposta nessa possibilidade, não a considera como sendo factível, então o que acontecerá? Ele vai substituir a razão pela vontade, dizer a vontade, quando é boa, quando ela tem caminhos de virtudes, ela está apta a aproximar o homem de Deus. Então o processo de aproximação do homem com Deus se dá não pela razão, como creu parte substancial da filosofia medieval. O que aproxima para Guilherme de Ockham o homem de Deus é a vontade. O ser humano de Deus é a vontade. A existência de Deus para Guilherme de Ockham só pode ser aprovada, ou só pode ser provada, melhor dizendo, através de uma postura intelectual dentro do argumento a posteriori, e não do argumento a priori. A priori não se pode pensar e afirmar através da razão a existência de Deus. O argumento ontológico clássico de Anselmo, portanto, seria um argumento equivocado. O que se pode é fazer argumentos acerca da existência de Deus a posteriori, observando a realidade e, a partir dessa realidade observada, se concluir que Deus é uma explicação plausível e razoável para a existência, o funcionamento e razão de ser dessa realidade. Então, o argumento a priori é aquele que fala da pessoa de Deus em si mesmo, e o argumento a posteriori é aquele que busca, numa evidência da natureza, da vida e da realidade, algum elemento que possa apontar para a necessidade da ideia de um ser todo-poderoso criador que determinou a possibilidade daquela realidade e daquele ser. É um caminho do tipo de argumentação considerada a posteriori. Então, para Guilherme de Ockham, a questão fundamental é essa, é dizer que Deus só pode ser definido por um exercício racional a partir da questão da observação do próprio mundo natural que a razão faz. E aí a fé vem e diz que Deus é a melhor explicação para esse fato definido e observado pela razão.